Na época que a gente começou o laboratório, quando a gente não tinha recurso para a parte experimental, a gente explorava muito a parte computacional e publicava nesse sentido. Hoje, a gente consegue ter uma infraestrutura também para a parte experimental e consegue juntar as duas coisas, que é a maior contribuição dentro da área, quando você consegue juntar esses dois níveis e até ter resultados que têm uma aplicação translacional, ou seja, você começa a enxergar o que o resultado do seu trabalho pode influenciar, por exemplo, nas aplicações da medicina. A gente estuda epilepsia como um fenômeno que ocorre no cérebro, mas o interesse primeiro é como o cérebro funciona. E, na verdade, a gente caiu no estudo da epilepsia na época que eu fazia meu doutorado, mas só do ponto de vista teórico, com simulação computacional. E foi quando eu conheci o Dr. Ias Martins Ferreira, na UFRJ, que estudava um fenômeno que é associado à epilepsia, que chama depressão lastrante. Enquanto eu estava trabalhando com a epilepsia com simulação computacional, me deu o conselho: olha, você mexe com a experimentação também, precisa ter mais sensibilidade na hora de simular um sistema biofisicamente. Então, quando eu vim para cá, a ideia era construir esse laboratório que tivesse uma estrutura computacional para simulação e que tivesse também uma estrutura experimental. A epilepsia é normalmente tratada pensando na circuitaria sináptica. O que é uma sinapse? É a estrutura que faz a conexão de comunicação entre dois neurônios. É a que é mais estudada, né? Existem outras formas, mas essa é a que a maioria dos fármacos atua, né? Então se estuda muito neurotransmissão. Uma célula dispara, aí chega no botão pré-sináptico, ele despolariza, tem uma fenda, ali ele lança os neurotransmissores e ele atua modificando a membrana pós-sináptica e tem uma despolarização. Então, em termos simples, isso que é uma sinapse. Então, se fala muito, tem muitos estudos, que é uma área muito complexa, mas existe uma outra estrutura que mantém o cérebro funcionando, que é o que regula os gradientes iônicos transmembranários. Então, para essa sinapse funcionar, tem toda uma estrutura ali metabólica de controle dos íons funcionando também. Então se estuda sinapse, mas se esquece achando que todo esse resto já funcionaria mantendo isso aí pleno, né, em plena atividade. Não é verdade. O cérebro economiza energia, então o tempo inteiro ele está trabalhando bem no limite. O corpo humano é assim, trabalha otimizado. Então essa otimização faz com que os mecanismos não sinápticos sejam muito importantes. Então, toda vez que tem uma atividade muito intensa, o cérebro já desafia esses mecanismos não sinápticos. Coisa que numa atividade que não é muito intensa já não acontece. Mas a crise epilética, ela gasta muita energia. E aí os mecanismos não sinápticos entram fortemente. Então, a gente enxergou essa importância de estudar a estrutura não sináptica, e os resultados mostram, nossos mais recentes, a importância disso. Então aqui o que a gente faz a gente retira fatias de cérebro e induz crise epilética nessas fatias, que tem em torno de 400 micrômetros de espessura. Elas ficam numa câmara como aquela ali, 7, 8 horas. E esse sistema aqui é todo desenvolvido aqui mesmo no laboratório. Você vê, o cérebro, o estado normal do cérebro é caótico. Se você for analisar o registro do cérebro, você fala assim, isso é caos. Por quê? Porque a gente, para ficar em pé, você está processando um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, na hora que tem a crise e a crise domina o cérebro todo, pega o córtex motor, você para. O que acontece do cérebro é assim, a hora que começa a ver o sincronismo, ele fica muito intenso, as células vão sincronizando, e nesse momento em que elas sincronizam, há uma alta neurotransmissão. A neurotransmissão na despolarização também faz uma entrada muito grande de cálcio. Então, vai entrando cálcio, entrando cálcio, entrando cálcio. Resultado, o cálcio nessa célula começa a cair. E vai a níveis que você não consegue mais manter a neurotransmissão, então ela falha. Então a crise, na verdade, a partir desse ponto, ela é não sináptica. Então fica uma crise desse tamanho. Essas espículas que estão para baixo assim, são várias células disparando potencial de ação exatamente ao mesmo tempo, altíssimo sincronismo. Um pouquinho do desenvolvimento da parte eletrônica,
O Arthur está desenvolvendo aqui um sistema de troca de solução automática. Por hora que a fatia está com atividade induzida, a gente faz testes de troca de fármacos diferentes, que bloqueiam mecanismos diferentes, que vão permitir a gente ver qual a participação de diferentes mecanismos na atividade epilética. Aqui é um suporte para os desenvolvimentos experimentais. Então, uma das dificuldades é você fazer essa troca aplicando drogas diferentes, mas com intervalos precisos e numa taxa também precisa. Então a gente está desenvolvendo um sistema, porque não tem esse sistema disponível dentro da especificação que a gente precisa, que faz essas trocas automáticas controladas pelo computador, sempre medindo o fluxo exatamente como ele está sendo alterado. Então tem uma parte mecânica que foi feita lá na oficina. Então ali tem um motor de passo, controla o fluxo, e aqui tem umas válvulas chaveadoras que vão chaveando entre duas soluções. Ele está fazendo um teste aqui com solução de água destilada com tinta diferente para ver que horas que entra uma solução e outra. O laboratório tem tanto a pesquisa no sentido de uma pesquisa básica, como tem aliada a ele outros desenvolvimentos tecnológicos, né, que são ditados pela nossa necessidade. Aí às vezes vem um aluno que é de engenharia, tem gente de matemática, aluno de física, aluno de medicina, né, que já fizeram medicina, né, médicos, que vêm para cá fazer mestrado, doutorado, ou então estão fazendo iniciação científica. Então, depois que a gente faz os testes até farmacológicos, com bloqueadores, aquela fatia que foi feito o registro, ela vai para a histologia. Então, aqui tem um microscópio confocal. Esse microscópio confocal, ele faz como se fossem cortes tomográficos, mas esses cortes tomográficos são feitos revelando estruturas específicas da fatia, como cotransportadores, enzimas em geral, e são estruturas que nós estudamos, que fazem parte do que a gente chama de crise não sináptica, são os mecanismos não sinápticos. Então isso é marcado em função também da região, então ele faz um estudo pelo mapa, né, anatômico. Por exemplo, isso aí é um corte em vários tomos, então se ele for da superfície para baixo da fatia, então eu estou no alto da fatia e vou descendo, você vai vendo essas estruturas sendo modificadas. Então, a partir de uma reconstrução, a gente infere sobre qual é a composição do tecido e representa isso computacionalmente. Então, aqui é uma imagem da representação computacional e depois aqui está o registro experimental que você viu lá na frente e embaixo a simulação computacional. Antônio Márcio trabalha comigo na parte computacional e matemática. Depois que a gente faz aquele estudo lá embaixo de eletrofisiologia, então experimental, a gente vem para cá para discutir esses dados experimentais e transformar isso em um modelo computacional para simular e entender os processos que estão por trás de cada uma das atividades que a gente mediu. Então eu te mostrei lá no Confocal esse trabalho que foi publicado, em que a gente estuda como que o pH altera durante uma crise epilética não sináptica. Então a gente desenvolve tudo computacionalmente aqui um estudo de redes que saiu na Scientific Reports da Nature, que também é essa ideia. Se a gente usar os mecanismos não sinápticos numa rede convencional, o que ele faz? Como que ele altera a capacidade dessa rede? Como é que seria uma crise epilética com e sem essas condições, né? Então é a parte matemática desenvolvida. O sonho como pesquisador é que o projeto que a gente começou, que até hoje ele não desviou dentro do rumo, né, das previsões que a gente fazia, o laboratório um dia teria contribuições sobre como o cérebro funciona. Recentemente a gente publicou um trabalho que mostra qual a relação que existe com esse estudo não sináptico com a forma de aprendizado. Então, como o cérebro aprende? Qual a participação que esses mecanismos têm no aprendizado cerebral? Isso é uma das contribuições que estava à frente para nós. E acho que daí vão derivar outros trabalhos interessantes, até considerando a tecnologia. Por exemplo, detecção de padrões com redes complexas como essa vai se tornar muito mais eficiente. É a previsão que a gente faz. Nós chegamos até a convidar empresas que trabalham dentro da área de mineração de dados a financiar trabalhos nossos nessa linha. Então, acho que é uma das coisas que a gente imagina interessantes as empresas brasileiras começarem a enxergar isso, né? Você investir na universidade é importante, o retorno é grande para a empresa, para o país, para a universidade e assim por diante. O grande objetivo que eu vislumbro
é conseguir retirar daqui um conhecimento prático importante para a comunidade em geral.